Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar, né, o nosso estudo sobre a aplicação do direito à administração. Na aula passada, nós falamos sobre o que é a pessoa física, né? A pessoa física ou a pessoa natural. E nós vimos que é a pessoa de carne e osso, né? E aí nós trabalhamos aquele jargão, né? De que nem toda pessoa é ser humano, mas todo ser humano é pessoa, né? Inclusive aí pela proteção dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos o reconhecimento, né, que todo ser humano, todo e qualquer ser humano, em qualquer local, né, em que ele se encontre, e a qualquer tempo, ele deve ser tratado perante a lei como pessoa, né? E aí perpassa pelaquela ideia que nós temos da dignidade da pessoa humana. Bom, mas nós vimos então, né, que além da pessoa natural, da pessoa física, de carne e osso, nós temos também a pessoa jurídica, né? E aí até dei exemplo para vocês, o supermercado, né, onde vocês fazem a compra de vocês, a padaria, onde vocês compram o pão, né? O próprio município onde vocês moram, né? Sabará constitui aí de uma pessoa jurídica, né? Por quê? O que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela não tem uma formação automática, né? Ela não advém de um efeito natural, né? Quando eu falo da pessoa física, eu tenho como evento natural o nascimento, né? Como a gente viu, né? Que a personalidade civil, ela ocorre, né, com o nascimento com vida, né? Deixando a lei aí resguardando, deixando a salvo os direitos do nascituro, né, aquele que está para nascer, desde o momento aí da sua concepção. No caso da pessoa jurídica, não tem aí esse nascimento automático, né? É necessário que haja uma constituição, né? Precisa de um ato constitutivo da pessoa jurídica. E estudar a pessoa jurídica é muito importante porque isso vai trazer reflexos tanto no direito tributário, por exemplo, né? Anualmente a gente tem que fazer a declaração de imposto de renda. Se eu sou uma pessoa física, eu vou ter que fazer a declaração ali, né, da devolução do meu patrimônio para fins de incidência de imposto. Eu vou utilizar o imposto de renda de pessoa física. Se existe uma empresa, né? Vamos colocar ali a empresa Pais e Filhos, né? Por exemplo, uma empresa, né? De pequeno porte, enfim, tá lá Pais e Filhos. Essa empresa, ela tem que também declarar o seu patrimônio e a evolução desse patrimônio. E aí, ela tem que anualmente também apresentar a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Então, é muito importante nós sabermos, né, como que funciona a pessoa jurídica, né? O que é essa pessoa jurídica? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a pessoa jurídica, ela é uma ficção do direito, ela é uma criação do direito, né? Por exemplo, você nunca vai ver uma pessoa jurídica andando por aí, né? Mas você vai ter acesso, por exemplo, a uma conta corrente dessa pessoa jurídica. Então, ela existe, né? Mas ela existe aí no mundo jurídico, né? No mundo do direito, né? Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. E o que é a pessoa jurídica, então? Já sabemos que ela é uma criação do direito. A pessoa jurídica, ela é, na verdade, aí pessoas jurídicas, elas são coletivas, elas são abstratas, elas são fictas, né? Ou mesmo também chamadas, né, de pessoas morais, né? São entidades que vão englobar, né? Tanto pessoas como bens ou ambos. Então, uma pessoa jurídica, ela pode ser composta de pessoas, ela pode ser composta de pessoas mais bens e ela pode ser composta de ambos, tanto de pessoas quanto bens,
tá? Então, a gente tem essa multiplicidade, né? Essa construção ficta dessa pessoa jurídica, que ela ocorre pelo direito, ela é a união, né? Que pode ser de pessoas, pode ser de bens, apenas ser constituída com bens, que nós vamos ver aqui é o caso, por exemplo, das fundações, e ela pode ser constituída de pessoas e bens, como, por exemplo, nós temos aí uma sociedade anônima, por exemplo, nós podemos colocar essa configuração. Bom, e como que eu vou caracterizar essa pessoa jurídica, né? Como que essa pessoa jurídica ela vai ser caracterizada? Ela precisa adquirir também a personalidade jurídica, né? O que é a personalidade jurídica? Nós já vimos, é a aptidão, né, de se ser, né, sujeito de direito, a aptidão, né, para ter direitos e obrigações e contrair obrigações. Então, adquirir direitos e adquirir obrigações. Mas, para isso, ela precisa passar por um ato formal de constituição, tá? E aí, esse ato formal de constituição, ele vai ocorrer, né, com a inscrição lá do ato constitutivo dessa pessoa jurídica no registro respectivo, né? Então, a gente pode ter aí a existência, né, a constituição de uma pessoa jurídica quando vai haver, por exemplo, o registro, né, dessa pessoa jurídica, dessa empresa, lá na junta comercial, tá? E aí, nós temos o artigo 45 lá do Código Civil, que traz pra gente esse momento, né? Quando é que eu vou ter o surgimento da pessoa jurídica? E aí começa a existência legal, porque a pessoa jurídica, ela é uma ficção, né? Ela é uma ficção do direito, por isso que ela é chamada também de pessoa moral, né? Ou pessoa ficta, pode vir esse nome também, das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida quando necessário, né, se assim for, de autorização ou de aprovação do Poder Executivo, né? Precisa, às vezes, da autorização, a depender da atividade, né, do objeto jurídico a ser desenvolvido por essa pessoa jurídica, às vezes precisa ali de uma autorização, né, do Poder Executivo municipal, que é do município, ou estadual, que é do estado, ou até mesmo da União, né, que é o Poder Executivo aí federal, né? Então ele vai precisar da autorização ou da aprovação, a depender da situação, né? Averbando, né? Ou seja, no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, por exemplo, eu vou lá com a minha empresa e ela vai nascer quando eu vou fazer ali, eu vou, né, de fato, inscrever, né, esse ato que constitui, né, essa minha empresa. Esse ato pode ser um contrato social ou pode ser um estatuto social, né? E aí, o que eu faço? Eu pego esse contrato social e aí eu vou inscrever esse ato lá no registro, lá na junta comercial. Vamos supor que vai haver uma alteração, né, de quem é aí o sócio administrador da minha empresa. Se houver, né, essa alteração de quem é o sócio administrador da minha empresa, eu preciso ir lá e averbar, né, colocar lá no registro, né, onde foi registrado o ato em que registrou a minha empresa, eu vou ter que informar que houve aí a alteração no quadro, né, de sócios administradores. E é da mesma forma, né? Por exemplo, a pessoa natural, né? A gente tem a certidão de nascimento, né? Aí, quando nós casamos, nós vamos ter a certidão de casamento. Se, por exemplo, o casamento não dá certo, eu vou ter que
realizar o divórcio. E esse divórcio, esse ato vai ter que ficar averbado, vai constar lá na minha certidão de casamento que eu me divorciei. Então, da mesma forma, qualquer alteração que ocorrer, né, em relação à pessoa jurídica, qualquer alteração, né, que existir, deve ser ali anotada, averbada ali no seu ato constitutivo, tá bom? Então, nós não podemos esquecer disso. E aí, tem um nomezinho. Qual é a teoria, né, que traz aí o nascimento, né, vamos dizer assim, melhor seria a constituição da pessoa jurídica, né? Qual a teoria, né, que vai basear essa questão? A teoria que nós temos da personalidade é a teoria da realidade técnica, tá? E o que é a realidade técnica? A teoria da realidade técnica nos mostra que a pessoa jurídica, ela resulta de um processo técnico de personificação que se dá segundo a lei, que depende da lei, né? Então, se a gente comparar, qual que é a teoria da pessoa física, da pessoa natural? É a teoria natalista, né? E nós temos aí a questão de que considera pessoa natural com o nascimento, com vida, não é isso? E qual que é aí o nascimento, vamos colocar assim, né? A constituição da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela vai ocorrer, né, por um processo técnico que nós temos de personificação que depende da lei. Por que que depende da lei? Porque o ato de constituição dessa minha pessoa jurídica deve restar aí inscrito no registro respectivo, né? E a depender da situação vai pedir, né, para que haja aí o seu registro, que haja a aprovação ou autorização do Poder Executivo, ok? Então, a teoria que nós utilizamos é a teoria técnica da realidade, ok? Nós temos aí essa questão, né, que nós não podemos deixar de tratar. Bom, e o que eu preciso ter, né? Qual que é o documento, dentro desse documento, desse ato constitutivo, o que ele tem que demonstrar, né? Que para que haja aí essa inscrição dessa pessoa jurídica. E aí, nós temos o artigo, né, 46 do Código Civil, que vai nos trazer quais são esses requisitos. E aí nós temos a denominação, qual que é o nome, né? Aí, inclusive, pode vir depois o nome fantasia, né? O que é o nome fantasia? A gente tem o nome jurídico e nós temos o nome fantasia, né? Então, eu posso ter lá, por exemplo, uma microempresa, né? Vamos lá, eu sou uma microempresária individual, vamos colocar assim. Aí vai vir, né, o nome Leandra Chaves Thiago MEI. Mas eu posso ter o nome fantasia, né? Eu posso ter o nome fantasia ali, né, que eu vou ser identificada no meio social, né, do meu empreendimento, que pode ser, por exemplo, ensinar direito, né? O meu objeto jurídico aí é a prestação de serviços educacionais jurídicos, né? Então tem que ter a denominação, os fins, qual é a finalidade, como eu acabei de dizer, no meu caso, prestação de serviços educacionais voltado para o âmbito jurídico, né? O tempo de duração, o fundo social, né? O capital social, né? O que se investiu ali para poder ter, né, a constituição dessa empresa, né, quando houver. O nome, isso é importante, a individualização dos fundadores, né, tem que fazer a qualificação, quem é que fundou, no meu caso, eu como fundadora seria o meu nome, mais a minha qualificação completa, né. Se tiver mais de um fundador, o nome, né, do outro fundador, do outro instituidor ou do outro diretor, né? O modo, né, porque se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, né? Depois nós temos se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Se eu posso, por exemplo, trocar ali os administradores, né?
se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Por quê? A pessoa jurídica, ela tem o seu patrimônio próprio, que não se confunde com o patrimônio dos seus administradores, dos seus sócios, dos seus fundadores ou dos seus instituidores, né? Agora, é possível, né, colocar lá no ato, né, constitutivo, que vai ser aí inscrito no registro, se os administradores, os sócios, né, vão aí ser obrigados subsidiariamente, né, na falta do cumprimento aí das obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, nessa falta, nessa ausência, nós temos aí, pode ser colocado, por exemplo, que haverá aí a assunção dessa obrigação, né, por parte dos seus administradores, né? Bom, se essa pessoa jurídica, ela for, né, administrada, né, nós temos aqui por várias pessoas, né, se ela tiver uma administração coletiva, nós vamos ver que as decisões vão ser tomadas de forma coletiva, né? Então, vai ser aí pela maioria dos votos presentes, né? Salvo se no ato constitutivo, que geralmente é chamado de contrato social ou estatuto social, dispor, colocar aí de forma contrária, tá bom? Bom, e aqui é importante a gente saber, como ela tem uma personalidade própria, ela é sujeito de direito, ela pode adquirir direitos, como ela também pode adquirir obrigações, assumir obrigações, nós não podemos esquecer o seguinte, que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, né? Associados, instituidores ou administradores, né? Então, é diferente, né? Nós temos aí a pessoa jurídica, vamos colocar assim, Leandra Chaves Thiago, aí como microempresária individual, e nós temos a Leandra Chaves Thiago, pessoa física. O patrimônio da Leandra Chaves Thiago, né, da pessoa física, né, a gente vai ver que, em tese, ele não vai se misturar com o patrimônio da pessoa jurídica Leandra Chaves Thiago MEI, né? A gente tem essa característica, né? Da mesma forma, vamos pensar ali o grupo Carrefour, né? Vamos colocar assim, o grupo Carrefour vai ter o seu patrimônio próprio, a assunção das suas dívidas, do seu passivo, dos seus lucros, do seu ativo. E cada administrador do grupo possui seu patrimônio próprio, né? Seu patrimônio separado, porque são pessoas distintas. Nós não temos a mistura aí de patrimônio como regra, tá bom? E aí o parágrafo único traz pra gente, né, qual que é a finalidade aí da pessoa jurídica. E o que ela tem? Ela tem autonomia patrimonial, né? Não se confunde. Das pessoas jurídicas, é um instrumento lícito, né? Ou seja, permitido em direito de alocação, né? De alocar, de se ter e de segregação de riscos, de separação de riscos, né? Estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração, então olha a função social, né, da pessoa jurídica aí, para geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefícios de todos, né? Então ela cumpre aí essa função social, né? É muito importante nós trazermos para o nosso estudo. Bom, agora que nós já sabemos que a pessoa jurídica, para ela poder existir, ela precisa que o ato constitutivo seja lá inscrito, né, no respectivo registro, né, e aí ela vem de uma constituição, de uma ficção jurídica, né, por isso que a gente adota a teoria da realidade técnica, né? Ou seja, no sentido que a sua personificação, ela ocorre através de um processo técnico de personificação que depende da lei, né? A gente vai agora saber, né, que dentro do nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter, né, a classificação, né, a distinção que nós temos entre pessoa jurídica, né, de direito público
e pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica, né, que nós temos aí nacional e pessoa jurídica que é estrangeira, né? Então nós temos aí essa distinção. Quando eu falo da nacionalidade, uma pessoa jurídica nacional interna é aquela que é sediada no Brasil e ela vai ser regida aí, né, pela lei brasileira, né? Quando eu falo de uma pessoa jurídica estrangeira ou externa, ela vai ser regida aí, né? A gente vai ter como noção que essa pessoa jurídica, né? Ela vai estar aí de acordo, né? A sua organização vai ser de acordo com a lei estrangeira, a lei alienígena, né? E ela vai ser sediada, por exemplo, no estado estrangeiro, né? A gente vai colocar aqui. E ela só vai poder funcionar dentro do nosso país, do nosso estado, mediante a autorização do poder executivo, né? Então, a gente precisa aí dessa autorização, né? Então, a Coca-Cola, né? Ela é uma empresa, né? A gente pode colocar aqui que ela é uma empresa estrangeira, ela precisa aí de uma autorização para ela poder ter, né? Vamos dizer aqui, filiais dentro do nosso país, ok? A pessoa jurídica nacional, né? Exemplo, a gente pode pegar, né? Se a gente for olhar, né, o supermercado do bairro onde a gente mora, né, a padaria, né, ou seja, ela é uma empresa nacional, né, proveniente do próprio Estado brasileiro. Ela nasceu dentro do Estado brasileiro, do território no território brasileiro, e ela aí vai seguir as leis brasileiras, né? E nós temos a questão quanto à capacidade ou à função. A gente tem a pessoa jurídica de direito público, que vai ser regida aí pelo direito administrativo, e nós temos a pessoa jurídica de direito privado, que é a que importa para a gente, que é essa que vai ter aí o seu ato de constituição registrado, né, no respectivo registro, né? Então, a gente tem essa distinção. Bom, e aí, o Código Civil, ele traz pra gente essa distinção, né? A pessoa jurídica, ela pode ser de direito público interno, né? Direito público interno. E aí vai ser o município onde a gente mora, né? É uma pessoa jurídica de direito público interno, né? Os estados, o Distrito Federal, os territórios, né? As autarquias, por exemplo, a Ancine, né? Agência Nacional de Cinema, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, né? E as demais entidades de caráter público que forem aí criadas por lei, né? Já as pessoas jurídicas de direito público externo são os estados estrangeiros, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ou pessoas que forem regidas aí pelo direito internacional público, ok? A gente pode colocar aqui, por exemplo, a ONU, né? É um exemplo que nós temos. As pessoas jurídicas de direito público, né? Interno vão ser civilmente responsáveis aí por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, né? Que é o caso, por exemplo, né? Se eu tenho, né, um servidor público que ele traz um prejuízo para o administrado, né? Um erro médico, vamos colocar assim, ocorrido no hospital público, né? A responsabilidade vai ser objetiva, a responsabilidade vai ser ali do município, né? Que é onde está, se o hospital pertence ao município, vai ser do município. Mas depois, né, que o município ele pagar a indenização moral, né, por danos morais ou materiais, a pessoa ali lesionada, ele pode entrar com uma ação regressiva, ele pode entrar com uma ação contra o seu servidor, contra o médico, tá? Mas aí a gente tem essa questão dessa responsabilidade objetiva, porque as pessoas de direito, as pessoas jurídicas de direito público,
elas têm, né, interno, elas têm essa obrigação, né, da defesa do melhor interesse, né, do interesse público, né, da questão aí da superioridade do interesse público, né? Nós temos essa máxima que não pode deixar de ser analisada. Bom, as pessoas jurídicas de direito privado, né? Nós temos as associações, né, que depois nós vamos ver que com mais detalhes, né, em relação às associações, são aquelas constituídas sem fins lucrativos, as sociedades que são constituídas com fins lucrativos, né, as fundações que são conjuntos de bens, por isso que eu falei para vocês que pessoas jurídicas podem ser tanto pessoas, conjuntos de pessoas, como conjuntos de bens, ou ambos, pessoas e bens, né? As organizações religiosas e os partidos políticos, né? Já nós estamos aí em tempo de eleição, os partidos políticos também são pessoas aí jurídicas de direito privado, né? As empresas individuais, né, de responsabilidade limitada, por exemplo, nós temos aí a Eireli, né? Nós temos aí como exemplo. Bom, e nós não podemos esquecer que, embora a pessoa jurídica ela seja diferente da pessoa física, alguns atributos, alguns direitos da personalidade que toca, né, a pessoa física também vai tocar a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica ela vai ter, por exemplo, a proteção ao nome, proteção à imagem, né? Inclusive, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai lá no Reclame Aqui, né? Porque, às vezes, a depender do que a gente coloca ali de reclamação da empresa, né? Isso pode gerar um dano moral, né? Então, tomar um certo cuidado. E isso é por força do artigo 52 do Código Civil, que traz pra gente: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, no que for possível, a proteção dos direitos da personalidade, como imagem, nome, a própria honra, né? A honra que nós temos aqui objetiva, né? E a questão da possibilidade, inclusive isso é matéria sumulada pelo STJ, a súmula 227, que traz a possibilidade da pessoa jurídica ela sofrer aí um dano moral. Tá bom? Então, nessa aula, a gente faz uma apresentação, né, do que constitui pessoas jurídicas, o que são pessoas jurídicas, né? O que, além, né, do que são pessoas jurídicas, como que essas pessoas jurídicas, elas se constituem, né? E essas pessoas jurídicas, assim como as pessoas físicas, elas podem se extinguir, né? A pessoa física vai se extinguir com a morte. Já a pessoa jurídica, ela vai se extinguir com a dissolução, né? Ela vai ter a sua dissolução e nesse período de dissolução ela vai passar por um processo de liquidação, né? Onde vai se liquidar aí os possíveis passivos, né? As possíveis dívidas, por exemplo, do seu patrimônio, e estando tudo certo, né? Se não houver aí qualquer tipo de pendência, o cancelamento, né? Da constituição, né, dessa pessoa jurídica vai ser feito lá no cartório onde ela foi registrada, né? Lá no registro onde foi registrado o seu ato constitutivo, tá bom? Ficamos por aqui. Vou deixar para vocês uns slides, né, para vocês acompanharem junto com essa videoaula e vou deixar, né, para vocês realizarem alguns exercícios de fixação da matéria, tá bom? Muito obrigada, até o próximo encontro. Um beijo!